Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha. Eu sou o Frei Jacir e o texto sobre o qual vamos refletir hoje é Mateus 18, 1 a 5 e também o versículo 10. Trata dessa passagem na qual Jesus coloca uma criança no meio dos apóstolos e fala do valor dela como anjo em relação ao reino dos céus. E olha que eu preparei para você, o anjo da guarda, o desvalor e o valor das crianças. O desvalor e valor das crianças. Já pensou nisso? Essa passagem é lida no dia dedicado aos anjos da guarda, festa celebrada desde o século V na Espanha, no dia 29 de setembro, juntamente com o anjo Miguel. A mudança de data para o dia 2 de outubro ocorreu a partir de 1670, quando o Papa Clemente X universalizou essa celebração com o objetivo de valorizar as crianças. E aí já fica a primeira pergunta: será por quê? Pois bem, o anjo Miguel tem relação com o anjo da guarda, com os anjos protetores. Aliás, quem nunca ouviu uma criança com a candura da voz de um Enzo ou de um Heitor, a oração que a vovó Lourdes ensinou: anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. São várias as orações ao anjo da guarda, mas essa é mais conhecida e de fácil memorização para uma criança rezar ao dormir. Mateus 18, 1 a 5, 10 apresenta Jesus valorizando a criança. Será por quê? Como o judaísmo assimilou a ideia de anjo? A crença em anjos é muito antiga. Os judeus acreditavam que cada um tinha o seu anjo protetor. A concepção de anjo veio do mundo persa e foi incluída na fé judaica para afirmar que Deus tem uma corte de anjos ao seu lado. A Bíblia cita muitos anjos. O anjo de Javé, em Gênesis 16, 7, mas também o anjo exterminador de Javé, em Números 17, 6, 15. O Evangelho, na verdade, é constituído do substantivo anjo, que por sua vez tem dentro de si a palavra angelos, isto é, evangelio, que significa boa nova. Disso decorre que anjo é aquele que traz a palavra de Deus. O líder da comunidade no Apocalipse é chamado de anjo. O anjo é criado por Deus para agir em seu nome. Na verdade, anjo é Deus mesmo. Anjo é o Deus mesmo. Os judeus poder falar o nome de Deus, então fala do anjo, mas está falando de Deus. Os anjos são protetores. Miguel é o anjo protetor dos judeus, conforme Daniel 10, 13 e 12, 1. Sua fama de protetor foi reforçada na Baixa Idade Média, entre os séculos X e XV, quando viver era sentir medo de ir para o fogo do inferno. O imaginário criado pela Igreja para dominar as almas com a pastoral do medo. Nunca ouviu isso? Não, é isso mesmo, pastoral do medo. Miguel passou a ser o anjo da balança que pesa almas e faz todo esforço para salvá-las. Por isso, ser protetor de almas, de ser protetor das almas, Miguel passou a ser São Miguel e Almas. São Miguel e Almas. Sua fama se espalhou em velocidade cibernética. Virou santo protetor da Igreja Católica, mas também guerreiro, guarda do paraíso e detentor do poder de poder ir ao inferno para buscar almas. Veja essa imagem de um anjo acompanhando duas crianças. Pois bem, o livro do Êxodo fala que Deus enviará um anjo para nos guiar pelo caminho até o lugar que ele tem preparado para nós. Isso está lá em Êxodo 23, 20. Tobias viajou tendo ao seu lado o anjo Rafael. Veja lá em Tobias 5, 6. Sabedor e conhecedor dessa visão, Jesus compara as crianças como anjos no céu. Elas têm dentro delas a pequenez e a fraqueza e a humildade. Os apóstolos então são chamados a viver como crianças.
Para os judeus, no tempo de Jesus, as crianças eram privadas do direito e de consideração. Eram símbolos de pequenez e de pobreza, não sendo consideradas como modelos de virtude, pois elas não tinham voz nas reuniões. Deviam somente escutar e aprender. Os rabinos não demonstravam interesse pelas crianças. Conta-se que certa vez o rabino Dosa Ben Arquinos disse: o sono matinal, o vinho ao meio-dia, o tangarelar com crianças e o deter-se nos lugares de encontro do povinho fazem morrer o homem. No mundo antigo, então, era normal a prática de abandonar crianças recém-nascidos no lixão das cidades. Essas eram resgatadas e criadas como escravo. Na Idade Média, as crianças eram vistas como pessoas frágeis, infantis, mas eram tratadas como adultos. Tinham que trabalhar e vestir como os adultos. Era um adulto em miniatura, um ser imperfeito. Por isso, alguns pensavam que elas não tinham nem salvação, caso morressem. As pinturas medievais, você já viu isso de um menino Jesus com rosto de adulto, foi uma tentativa de valorizar e pedir a salvação para as crianças. Aconteceu naquela época muitas aparições de Jesus menino para os santos. Interessante, alguns idiomas, como o francês, conservavam essa mentalidade quando grafa a criança com o substantivo de enfant, isto é, um infantil. Já o português, nossa língua, usa criança, que tem a sua origem em Deus Criador. Bem mais bonito, não? A devoção ao anjo da guarda no século XVII foi um modo como a igreja encontrou para valorizar as crianças diante da sociedade, ao afirmar que elas tinham que ser protegidas pelos adultos, pois eram caras a Deus e precisavam então de catequese. Contrário ao comportamento de seus coetâneos, Jesus acolhe crianças. Na atitude de Jesus se percebe uma submissão voluntária e imediata às crianças. Nisso podemos perceber um aspecto característico de sua atividade, tendo como pano de fundo a insignificância da criança. Essa atitude de Jesus é entendida através da oferta de graça àqueles que nada têm, com uma crítica aos preconceitos do mundo dos adultos. A criança é considerada, de fato, um interlocutor de Deus. Então, essa atitude de Jesus é o que diz. Não querendo absolutizar a inocência das crianças, Jesus chama a atenção para a modéstia, a ingenuidade, a pequenez, a receptividade e a simplicidade das crianças. Características essas que possibilitam o acesso ao reino de Deus. As crianças são para Jesus os modelos ideais do reino. E para nós, que tenhamos como inspiração as crianças e delas cuidemos com o valor da justiça, da igualdade, do reino de Deus, aqui e agora. Um abraço. Que o seu anjo da guarda te proteja. Que Deus proteja todos nós. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.